estará deixando essa palavra que está em João 14. Assim diz a palavra do Senhor. Não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhe o lugar, e se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aqui Jesus estava consolando os seus discípulos, estava preparando para se despedir dele. E tinha chegado a hora de ser crucificado. E ele estava preparando os seus discípulos para que eles não venham se entristecer, se abater o que está por vir. E assim acontece nas nossas vidas no dia de hoje. Jesus, ele sempre vai nos fortalecer, nos preparar o que está por vir. E é linda a palavra do Senhor, porque ele fala assim que ele iria preparar o lugar e depois ele voltaria para nos levar para com ele. Jesus é tudo da nossa vida, porque ele se entregou por nós. Ele veio aqui na terra, se fez carne, pereceu por nós. Por isso que ele entende o que eu e você passamos e que ainda vamos passar, porque ele esteve aqui na terra e ele passou sofrimento, traição, humilhação, perseguição, e o de casa não aceitava. E aí ele vai falar aqui no verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Quantas vezes a gente fala, né? A gente está na presença de Deus como Tomé e ainda a gente não descobriu para onde vamos. Qual o sentido tem de tudo isso que nós estamos vivendo? A gente não acordou ainda. A gente está como esse Tomé. Nós estamos com Cristo, estamos com Jesus, estamos seguindo a Ele. Porque mais adiante ele vai falar que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Aqui no verso 6 ele já respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus respondeu a Tomé. Eles estavam no caminho certo. Porque quem está com Jesus está no caminho certo. Quem não está com Jesus que está no caminho errado. Se eu e você estamos com Jesus, nós estamos no caminho certo, porque é esse caminho que vai nos levar para o Pai, para Deus. Se Ele é o caminho e se Ele é a vida, ou seja, fora, longe de Cristo, estamos mortos, mas morto, esse morto que fala espiritual. Eu sempre falo, gente, que assim como a gente se alimenta 3 vezes no dia, o nosso espírito tem que ser alimentado 3 vezes, ou se puder mais. Se eu e você não nos alimentarmos, nós vamos perecer, vamos morrer. Mas aqui ele estava falando espiritualmente. Se eu e você, o que alimenta o crente? O que alimenta a nossa alma, o nosso espírito? É a palavra, é a oração. Já fala orar, conversar com Deus, mas orar e ação. Não é orar e ficar parado, é agir, é estar em movimento. A vida do crente tem que estar em movimento, não parada. E é a palavra de Deus. Orar, jejum, é a mesma coisa, a gente se alimentar. Levanta, tomar café, comer algo. No meio-dia, nós também comemos. E à noite. E no período desses daí também nós tomamos água. E a água simboliza
É o Espírito Santo. É a palavra. Fica sem tomar água. O que vai acontecer com o meu corpo e com o seu corpo? Então, isso que Cristo quer nos dizer. Essa palavra, ela tem um poder. Eu estava aqui lendo e eu chorando, sentindo a presença de Deus. Porque se nós lemos ela com o coração, se nós abrir o coração, isso não vai ser um livro normal. Isso que vai alimentar tua alma, alimentar teu espírito, decanto, nemenecomanabaxai. E eu senti de gravar esse vídeo. E eu falei pro pai, me dá uma palavra para estar postando para que alguém que precisa de um alimento espiritual. Tem pessoas que estão em depressão, tem pessoa que está abatida, entristecida por algo, com a decisão que tomou, ou até mesmo na circunstância dessa vida. E nós temos que ter uma palavra, e a palavra é de Cristo. Não tem outro caminho. É a palavra de Deus. E aqui os discípulos estavam com Jesus, estava com Cristo. Eles estavam no caminho e eles não sabiam. E é Jesus que vai dizer isso adiante. No verso 7 ele diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus estava falando para eles porque eles queriam saber quem é o Pai de Jesus. E ele estava falando de Deus para eles. Que Deus e Jesus são um. Ele era uma só. Ele está falando, você está olhando para mim, mas também estão olhando para Deus. Vocês estão me conhecendo e conhecendo também o Pai, conhecendo também a Deus. Aí no verso 8 ele diz assim, Felipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E a resposta está aqui. Eles estavam diante de Jesus, diante de Deus, diante do Senhor. E eles ainda não estavam acordados. E assim a vida de muita gente. Eles estão na presença de Deus, estão com Jesus e ainda não o conhecem. Eu sempre falo assim, um pouco tempo com a minha caminhada, que eu aprendi assim, a experiência que eu e você passar com Jesus, ter com Jesus, ninguém, nada nesse mundo, nem as provações roubará de nós. A experiência. E aqui eles estavam com Jesus, mas eles também parece que estão dormindo. Sabe que você vai para a casa do Senhor e você cria um hábito, um costume e não acordou ainda. Para qual que nós estamos nessa vida? Eu estava ali lendo a palavra do Senhor, sentada, e eu comecei a ministrar, porque eu sempre falo, prega para tua alma. E eu estava pregando para minha alma. E eu estava falando assim para mim mesmo, é nesse tempo, é nessa terra, é nesse mundo que se decide para onde nós vamos. É aqui que se determina, é aqui que se decide. Não é quando você morrer que tem que aceitar Jesus, não, é aqui agora. E daqui que nós vamos partir. Se Ele é o caminho, tudo o resto é beira. Não tem outro. Aí eu falo assim, né, que aqui que se decide se vai pro Sheol, ou melhor, dizemos, no inferno, que muita gente não gosta que nós falamos sobre isso. Mas é necessário que a gente fala. Porque eu teve experiência quando eu quis parar nessa caminhada. Eu falava assim que eu não queria, que esse negócio de ser crente não era para mim. Aí, gente, eu estava indo para a igreja e subia e reclamando com Deus, que eu estava desafiando Ele, apontando o dedo para o céu e falava para Deus, é a última vez que eu estou indo, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me responder, saiba que é a última vez que estou pisando na igreja. Era um domingo, eu lembro até hoje.
Eu fui no culto, gente, Deus não falou comigo nem no louvor. Eu voltei frustrada, determinada, mas no fundo eu não queria sair da igreja, eu não queria parar de ir. Eu estava fazendo jantar de coisa de birra, de criança espiritual, porque naquela época ainda eu precisava um processo espiritual, um amadurecimento na minha vida. Hoje eu penso totalmente diferente, né? Mas me serviu de experiência aquilo lá. E aí eu voltei para casa, pichada, assim, triste, sabe, abatida, né? Eu falei, nossa, Deus nem se importou do que eu penso. Mas na verdade eu estava fazendo igual uma criança, sabe, mimada. Igual uma criança que é um brinquedo, começa a fazer aquele birra, gritar e, né? E às vezes não é a hora de ganhar aquele presente. E eu queria aquela resposta já. E não é na nossa hora, no nosso tempo que Deus dá para nós. Aí eu fui dormir, gente. Aquela noite. Como se fosse hoje. O Senhor me levou lá pro inferno. Até então, eu só ouvia falar do inferno. Eu só ouvia falar do inferno. O Senhor me levou em espírito. Eu estava num lugar muito escuro, e a voz falava comigo, eu sabia que era